Hoje eu vou te mostrar algumas métricas que nos mostram que sim, nós estamos em um bear market. E um bear market é uma das melhores fases que nós podemos vivenciar. Afinal de contas, ele vai levar o preço do Bitcoin de volta à capitulação. E na análise de hoje eu vou te mostrar aonde que se encontra essa capitulação. Saiba que lá dentro é a maior oportunidade que todo mundo tem. Sabe aquela tacada que você sempre busca para dar uma boa multiplicação no seu capital? Sabe aquela sorte que você busca para você colocar todo o seu patrimônio em Bitcoin, ficar 80% do seu patrimônio dentro de Bitcoin? Então, essa fase ela acontece dentro da capitulação. Esse é o momento de você fazer isso, não quando as coisas estão subindo. E a capitulação ela deve ser a fase mais esperada por todos, porque afinal de contas é a maior oportunidade que nós temos dentro de uma janela de 4 anos. A gente vai falar tudo isso na nossa análise de hoje, também vou te mostrar umas métricas de que sim, nós estamos em um bear market e o comportamento atual do mercado ele é de bear market, ou seja, nós devemos atuar como se nós estivéssemos em bear market mesmo. As nossas decisões, elas devem ser pautadas primeiramente em proteção e depois em multiplicação. Mas nós vamos falar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar a nossa análise aqui, o que rege o preço de qualquer ativo? Lei da oferta e da demanda. Se a gente tem demanda barras verdes, o preço do ativo ele está subindo. Se a gente não tem demanda e tem mais oferta, as barras vermelhas, o preço do ativo ele está caindo. Simples assim e claro como a água. Você não precisa ser nenhum gênio para entender que o preço do Bitcoin ele se movimenta através da lei da oferta e da demanda. Se a gente olhar para o atual momento, a demanda que nós temos hoje é a menor demanda que nós tivemos ao longo de todo esse ciclo que nós estamos vivenciando. Isso daqui é um comportamento de reversão para um bear market. E a gente vai falar sobre esses alvos do bear market, que é exatamente a fase de capitulação. Mas entendendo que tem uma ausência de demanda, aqui, meu caro, já é o indicador que a gente precisa ter na nossa frente para tomar decisões de proteção, preservação patrimonial. Entenda que se você quiser aproveitar a capitulação, você precisa estar em um dos dois lados. Ou você tem dinheiro infinito, e aí você pode, meu caro, seguir comprando, não precisa vender, porque quando a gente vê na capitulação, afinal de contas, você tem dinheiro infinito, você vai seguir comprando Bitcoin. Ou você preserva o seu capital no início de um bear market e aí você entra com esse capital na fase de capitulação. Escolha de que lado você está. Eu, Guiteles, por exemplo, eu estou desse lado aqui, onde o meu dinheiro ele não é infinito. Na verdade, ele é finito e limitado. Então eu preciso preservar, proteger, para que eu consiga entrar com esse dinheiro dentro da fase de capitulação. Dentro dessas regiões de ausência de demanda, a gente deve ser totalmente estratégico e focando mais em preservação patrimonial. Bom, se a gente olhar para o comportamento dos traders nesse momento, a gente vai ver que muitos traders estão abrindo posições em short. Sim, obviamente a gente vai construir liquidez para liquidar essa galera aqui, o mercado anda em ondas e não em linhas retas, a gente sabe que é um erro a gente ter as pessoas shortando agora, depois que o Bitcoin saiu de 125 e está nesse patamar aqui, é loucura abrir um short aqui agora. Só que eu quero que você observe que quando a gente começa a reverter o sentimento de bull market para bear market, olha só o banimento da China. As pessoas elas começam a virar a mão, ou seja, elas começam a ter um interesse na ponta short porque elas estão pessimistas com o mercado. É comum que durante grandes fases de queda a gente veja grandes movimentações de short acontecendo, porque aqui o sentimento do investidor ele mudou. Em vez dele estar olhando para alta, ele está olhando para queda. Sim, nós vamos liquidar essa galera. Sim, essa galera ela constrói liquidez para o mercado subir. Só que a gente sabe que quando muitas pessoas estão olhando para esse lado, a gente está causando ainda mais menos demanda para comprar o ativo, ou seja, menos força para a gente continuar subindo. Quando a gente olha para essa ponta longa e ponta short, a gente também entende qual que é o sentimento atual daquele momento. E hoje o sentimento das pessoas é acreditando que a gente vai simplesmente cair cada vez mais.
No curto prazo, eu e Teles estou comprando, eu acredito que nós vamos ter alta no curto prazo, e eu já vou te mostrar isso em breve. Mas eu quero que você entenda que o fato das pessoas estarem olhando para grandes quedas lá na frente já é um grande sinal de que sim, a gente tem a maioria olhando para um bear market profundo, beleza? Bom, quando a gente olha para as realizações de prejuízo, as realizações de prejuízo elas estão se intensificando. Dia após dia, a gente vê grandes volumes de realização de prejuízo. Sim, momentaneamente, altas realizações de prejuízo elas serão fundos. Mas, quando a gente pega movimentos de bear markets profundos, a gente sabe que haverá uma constância de realização de prejuízo. Porque quando a gente tem um mercado com uma pressão de venda muito vigente, significa que as pessoas elas estão vendendo desesperadamente. Significa que ninguém está sendo racional, principalmente os players novatos. Significa que aquelas pessoas elas começam a planejar, vou vender aqui para comprar mais barato, sabe? Aquele amadorismo. Essas pessoas até mesmo começam a realizar prejuízo e elas vão simplesmente vendendo sem pensar, sem analisar o mercado, sem ter estratégia, sem entender que o mercado ele anda em ondas e não em linha reta. Mas tudo isso constitui uma pressão de venda, uma oferta do ativo muito forte no mercado. E aí tem os momentos que a gente tem as quedas se acentuando, beleza? Bom, ficar durante um longo período com altas realizações de prejuízo não vai ser nem um pouco legal para o mercado. Isso daqui é comportamentos de bear market profundo. O sentimento no geral do investidor ele está mergulhado em extremo medo, e aqui é o pulo do gato. A gente sabe que todo fundo é formado quando a gente bate extremo medo, como todo topo é formado quando a gente bate euforia, mas bear markets profundos, a gente fica mergulhado nesse sentimento negativo. Porque lembre-se, as pessoas elas estão começando a shortar o mercado. Lembre-se que aqueles players que são mais novatos, eles estão realizando prejuízo. Então, diante disso, a gente só pode ter um sentimento negativo. E aqui, a gente precisaria que o mercado ele voltasse com sentimentos positivos para a gente voltar a subir. Só que se essas altas realizações de prejuízo continuarem, se a gente tiver as pessoas operando em short durante muito tempo, a gente vai continuar mergulhado nesse sentimento negativo. Isso é ruim porque a gente acaba caindo em um bear market. Ruim para aquelas pessoas que estão compradas, aquelas pessoas que estão holdando, acreditando que Bitcoin é uma excelente tecnologia para você investir nos próximos 10 anos. Olha só, se tem uma coisa que eu não faço dentro do mercado cripto é pagar para ver qual que é o tamanho da alta ou qual que é o tamanho da queda. Quando eu comecei a investir nesse mercado, eu entendi que sim, Bitcoin ele tem um alto potencial. Por isso, eu não iria pagar para ver até onde ele pode subir. Veja só, nós batemos 100 mil dólares, isso foi um marco histórico. Só que eu também não pago para ver até onde pode ir essa queda. No ciclo passado, meu caro, a gente foi bater os 15 mil dólares, ninguém acreditava que a gente iria abaixo dos 30 mil dólares. Pois é, a queda foi de 50% maior do que aquilo que as pessoas acreditavam. O fato é que dentro de um bull market, você deve estar exposto. Dentro de um bear market, você deve estar fora. Não tem por que você ficar holdando essa parada se você não sabe até onde que vai ser o fundo. A gente tem métricas, a gente vai falar sobre a fase de capitulação, mas a gente pode parar em patamares bem baixos. E aí, você está disposto a comprar um ativo por 120 mil dólares e ver ele se desvalorizando até 30? Tá preparado para isso? Tá preparado para ver o seu patrimônio sumindo em 80%? Se você tá, continua holdando o ativo. Eu, Guiteles, não estou disposto nem a perder 10% do meu patrimônio. Nossa, mas se você não está disposto a perder, por que você investe em cripto? Bom, eu invisto dentro do mercado porque eu quero multiplicar dinheiro e não porque eu quero perder dinheiro. Essa mentalidade de só coloca aquele dinheiro que você pode perder, isso daí, cara, desculpa, é para quem joga cassino. É para quem tá brincando com a sorte. Se tá brincando com a sorte, tudo bem, pega seu patrimônio e fale: isso daqui eu posso perder, então eu vou simplesmente brincar aqui de investir. Eu não jogo esse jogo dessa maneira. Eu respeito meu dinheiro e não vou querer tomar prejuízos de 10% em cima do meu patrimônio e muito menos em cima do patrimônio dos meus clientes, porque olha só, o meu sucesso depende do sucesso dos meus clientes. Como que eu vou falar para eles que uma queda de 10, 15, 20% é aceitável dentro de uma carteira? Não dá pra gente falar que isso é aceitável. Quem aceita esse tipo de queda é porque não sabe operar
ou porque é negligente, porque venhamos e convenhamos, tomar uma desvalorização de 20%, meu caro, não é nem um pouco normal, tá? Eu, Guiteles, não concordo com isso. Bom, se a gente olhar para os ETFs ali, a gente vê que o varejo também não está comprando, tá? Sentimento negativo. Isso daqui só faz com que a gente tenha mais oferta em circulação, ETFs vendendo mais ali, colaborando para que a gente tenha mais movimentações de baixa. E se a gente for olhar para as fases do ciclo, a gente saiu de capitulação, bateu euforia, o ciclo entregou o que ele não tinha para nos entregar, ou seja, a gente pode considerar que sim, um ciclo ele está dando, um ciclo ele foi concluído, a gente pode esperar o próximo passo, que é a gente chegar dentro da fase de capitulação. Para aquelas pessoas que são amantes de calendário, tá? E eu, Guiteles, não gosto de analisar calendário, não gosto de utilizar datas para tomar decisões, principalmente aquele tipo de tabela do Excel, sabe? Aonde você olha e fala, setembro é o melhor mês que nós temos para cripto, janeiro é o pior mês que nós temos para cripto. Esse mês tem uma média de... Olha só, eu não utilizo esse tipo de métrica para poder tomar decisão. Mas se tem uma coisa que sempre bate é o lance dos 4 anos no Bitcoin. Isso daqui não tem nada a ver exatamente com halving. Mas quando a gente olha para todos os ciclos ali, olha só, se a gente for contar o número de dias desde quando a gente saiu do fundo desse ciclo, o fundo de 2015 e o fundo de 2018, a gente vai ver que nos 3 ciclos a gente bateu o topo histórico praticamente com a mesma quantidade de dias ali. Em preto é o nosso ciclo atual, em verde é o ciclo passado que nós tivemos, em azul aqui foi o ciclo de 2018. O único ciclo que a gente bateu o topo antes ali foi o ciclo Gênesis, tá? O primeiro ciclo que nós tivemos do Bitcoin. Mas se a gente olhar aqui em termos de data, o ciclo ele já entregou o que ele tinha para nos entregar. Daqui para frente, quando a gente olha para os 2 últimos ciclos, tudo que nós estamos vendo é queda pela frente. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado daqui para frente. E se a gente começar a avaliar qual que é o potencial de uma queda do Bitcoin, lembrando, nunca duvide de uma queda. Ela pode ser muito maior do que aquilo que você espera. E eu não quero cravar um preço em específico com você, porque eu, Guiteles, não utilizo preço específico. Eu não utilizo alvos, eu utilizo outro tipo de técnica. A minha técnica é avaliar comportamento dos investidores. E através do comportamento, se eles estão comprando, eu compro. Se eles estão vendendo, eu vendo. Obviamente que a gente vai ver quem são os investidores que estão comprando e vendendo. E a gente vai andar junto com os maiores players. Mas se a gente for analisar aqui historicamente o Bitcoin, a gente consegue ver o tamanho das quedas ao longo de um bear market. No ciclo passado, a gente bateu 75% de queda. No ciclo de 2018, a gente chegou a bater 83% de queda. Quando a gente olha para o ciclo de 2015, a gente chegou a bater 82% ali de queda. E no primeiro ciclo, no Gênesis, teve 90% de queda. Bom, vamos trabalhar com a mínima aqui, que foi o ciclo passado. A gente pode considerar que cada ciclo a gente caiu um pouquinho menos, tá? Então, se a gente caiu 75%, 77%, poxa, nesse ciclo a gente poderia cair 70%? Não sei, não quero saber. Eu só quero que você abra os seus olhos. Se a gente puxar o gráfico do Bitcoin aqui na escala diária e a gente for colocar 70% de queda, olha só, desde o nosso topo histórico, a gente está falando que poderia ver Bitcoin de volta na casa dos 30 mil dólares, 35 mil dólares. E aí, você está preparado para ver o ativo dentro dessa região? Aqui eu só quero abrir uma visão para você. E olha só, eu estou te mostrando o que aconteceu em todos os últimos bear markets. Foi uma queda de no mínimo 77%. Nós estamos trabalhando com uma projeção um pouco acima ainda, que é 70% de queda. A gente estaria falando de Bitcoin na casa dos 36 mil dólares. Realmente você vai holdar o ativo daqui até lá? Realmente você vai perder uma oportunidade de ter dinheiro na mão para comprar Bitcoin em 36 mil dólares? Você acredita que isso é impossível? Sim, eu também acredito que isso é impossível, mas eu não vou pagar para ver se será possível ou não. O que eu farei daqui até lá é ser totalmente estratégico, ter preservação patrimonial e ir analisando o mercado dia após dia.
Porque eu sei que eu não vou cravar um preço em específico e só vou comprar nos 36 mil dólares. Eu sei que ele pode parar nos 50 e voltar a subir, ou ele pode parar nos 90 e voltar a subir, eu não sei aonde ele vai parar. Mas o fato é, nós estamos em uma tendência de baixa, em um bear market. Então nós não podemos pagar para ver até onde ele vai. O que nós fazemos é analisar todo dia e entender quando que é o momento que ele parou de cair, quando que é a fase de capitulação. Bom, a gente vai falar sobre essa fase de capitulação, mas eu quero abrir a sua mente para que você entenda que sim, quedas de 70% dentro de um bear market, elas acontecem. E está aqui na sua frente todas as quedas de todos os bear markets que nós tivemos. Então, toma muito cuidado ao longo de um bear market profundo. Bom, a famosa fase de capitulação, e eu convido você a voltar no meu canal em julho de 2022 e assistir as análises que eu fazia em julho de 2022 e entender ali o que aconteceu no dia 13 de julho. Vai lá no meu canal, volta nos vídeos de 2022 e veja eu comentando sobre a fase de capitulação. Porque lá você vai ver, na real ali, eu, Guiteles, falando que eu estava comprando Bitcoin quando a gente estava entrando abaixo dos 22 mil dólares. E que eu não sabia qual que seria o preço mais baixo, e a gente foi até os 15. Mas abaixo dos 22 mil dólares foi um momento onde eu passei semanas comprando o ativo. Foi aonde eu tive a maior oportunidade nos últimos anos. Foi aonde eu investi todo o meu patrimônio dentro da fase de capitulação. Essa fase de capitulação, ela sempre acontece. Como a euforia, ela sempre acontece. Isso é um ciclo natural dos investidores e não do Bitcoin. Todo ativo ele passa por euforia e capitulação. Felizmente, dentro das criptos, a gente tem a análise on-chain para entender essas regiões de capitulação e euforia. Dentro do stock market, dentro das ações, a gente não tem essas métricas para entender a capitulação e a euforia. Por isso que eu invisto dentro de cripto, porque eu consigo analisar isso na blockchain. Bom, se a gente olhar para a fase de capitulação, ela será iniciada em 56 mil dólares. Lembre-se, no ciclo passado a gente iniciou ela em 22 mil dólares, fomos parar em 15. No ciclo anterior a gente iniciou ela nos 4.800, ainda foi parar lá nos 3.200. Ou seja, o preço ele vai mais abaixo ainda na fase de capitulação, porque afinal de contas ela é uma fase de capitulação, não um preço mais barato. E aqui nós estamos falando em 56 mil dólares. Ou seja, se a gente analisar ali entre 56 mil dólares e a região que nós temos de drawdown máximo, nós estamos falando aqui em uma queda no Bitcoin em aproximadamente do seu topo ali de 60% praticamente. Se a gente for até os 70% de queda, a gente vai até os 36 mil dólares. Mas eu quero que você tenha em mente que sim, a gente pode ver o Bitcoin dentro de um range como esse daqui. E a grande questão é como que você está se planejando para você aproveitar essa grande oportunidade. Novamente, você tem duas opções. Ou você tem dinheiro infinito, ou você aplica uma estratégia de preservação no início do bear market e simplesmente entra dentro dessa fase de capitulação. Existe uma técnica também que a gente pode utilizar ao longo desse período, que é operar no curto prazo ao longo de um bear market profundo, para que a gente continue aumentando ainda mais o nosso capital, em vez da gente perder dinheiro ao longo de um bear market profundo. E é exatamente isso que eu venho fazendo na carteira Rumo ao Milhão nas últimas semanas. Nós estamos simplesmente tradando o ativo. Olha só. Vamos lá no price action do Bitcoin, a gente consegue ver que, por exemplo, o Bitcoin está em queda desde o dia 4 de outubro. Se a gente vier aqui na carteira Rumo ao Milhão, desde o dia 4 de outubro, a gente está falando que o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão ele estava aqui, em 43 mil dólares. Hoje o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão está em 47.500, ou seja, a gente continua multiplicando o nosso dinheiro, enquanto o Bitcoin ele está caindo. Enquanto a gente está tendo início de bear market profundo, enquanto a gente está vendo pessoas realizando prejuízo, o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão ele segue subindo, porque nós estamos operando como se nós estivéssemos em bear market profundo. Simples assim. Nós estamos comprando e vendendo os ativos. Por exemplo, na data de ontem, a gente fez mais exposições em Bitcoin e eu tenho uma carteira altamente concentrada em Bitcoin nesse momento. Só que, obviamente, a gente vai ser totalmente estratégico
estratégico, se a gente olha para gráficos, por exemplo, de 4 horas, a gente sabe que estamos próximos de uma região de fundo. Aqui a gente toma decisões de entrada e é isso que eu estou fazendo nos últimos dias. Só que eu também não vou ser amador, eu entendo que a pressão de venda ela está muito forte e eu entendo que o início do bear market ele é um período bem conturbado. Um período onde a gente tem alta expectativa do mercado voltar a subir e ao mesmo tempo a gente tem muitos players vendendo. Ou seja, é momentos perfeitos para a gente ter um caos no mercado, aonde as pessoas estão acreditando que ele vai voltar a subir, mas qualquer queda que ele dá, as pessoas já se desesperam, elas saem das suas posições. A gente tem uma oferta em circulação muito forte nesse período. Então aqui, todas as posições que eu estou abrindo, ela é totalmente estratégica. Vou estopar, tem os pontos de saída e tem os pontos de realização de lucro também. Ou seja, não é jogar um jogo com amadorismo no momento que nós estamos vivenciando. Não é acreditar que porque você comprou altcoins, as altcoins elas devem subir. Não é acreditar que porque ele caiu, ele deve voltar a subir, porque a queda dela ainda pode se intensificar muito mais. Nós estamos no início de um bear market profundo, ou seja, a gente ainda tem muito chão pela frente. Quanto tempo vai levar? Não sei. Quem que vai ser liquidado nesse período? Não sei. Uma coisa eu sei, muita Bitcoin Treasury tem o seu custo em $100 mil. Muita Bitcoin Treasury já entrou no prejuízo. A MicroStrategy ela tem um custo em $75 mil, um custo extremamente alto para um bear market profundo. Não pague para ver qual será a empresa que irá quebrar. Não pague para ver qual será a empresa que terá que liquidar os seus bitcoins. Porque no ciclo passado, a Luna Foundation ela tinha 80 mil bitcoins concentrados. E na hora que ela precisou liquidar aquilo a mercado para tentar salvar o seu protocolo, a gente viu o caos sendo instalado. Não pague para ver como que é um bear market. Porque saiba que durante um bear market a água está baixando. E aqui a gente vai descobrir quem é que está nadando pelado. E essas pessoas elas vão levar fumo e muito grande, porque elas estão altamente alavancadas. As principais Bitcoin Treasuries, elas estão construindo dívidas para poder comprar Bitcoin com a expectativa de que Bitcoin vai valorizar e assim elas vão pagar a taxa da sua dívida com o lucro do Bitcoin. Só que, se o Bitcoin desvaloriza, elas têm essa dívida ainda para pagar. Toma muito cuidado quando essas empresas precisarem liquidar o seu patrimônio. Bom, para mim, no curto prazo, eu tenho expectativas de alta, eu estou entrando, mas novamente, aqui eu vou ser totalmente estratégico, tá? Se eu precisar sair dessas posições, eu irei sair. Eu não vou ficar rodando, acreditando que a gente vai subir ali e simplesmente ir embora. Estou comprando não só pelo price action, mas também pelo fato do preço do Bitcoin estar em zona barata. Além disso, a gente vê que é uma região onde tem alta demanda de market makers, tem muito institucional operando essa região. Sim, boa parte desses institucionais aqui, eles estão simplesmente travando o book de ofertas para a gente não ter o book de ofertas sendo limpo ali, por exemplo, e a queda se estendendo de uma maneira muito acentuada ali, mas a gente tem que ser franco aqui que o mercado ele não vai só segurar porque market makers estão no mercado. Sim, se a gente tiver uma ausência desses caras, a queda dela pode ser mais acentuada. Se a gente tiver uma ausência de grandes players com interesse de comprar, sim, a queda ela pode se acentuar. E nesse momento, é o momento onde a gente deve ser totalmente estratégico. É o momento onde a gente deve fechar as nossas posições. Você tem que saber o momento de você se desfazer dos seus ativos, preservar o seu patrimônio, porque afinal de contas, a gente vai precisar desse patrimônio aqui para poder entrar na fase de capitulação. Se a gente não tiver esse patrimônio aqui, com o que a gente vai entrar dentro da fase de capitulação? Você acha que, por exemplo, eu vou ver o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão caindo 70% para eu não ter dinheiro nenhum para entrar dentro da fase de capitulação? Obviamente que não. Aqui eu preciso ser totalmente estratégico para preservar esse patrimônio até a fase de capitulação. E caso você queira jogar esse jogo junto comigo ao longo de um bear market profundo, caso você queira copiar e colar todas as minhas decisões, todas as minhas estratégias de compra e de venda e copiar as decisões dentro da fase de capitulação,
eu te convido para entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Dentro da carteira Rumo ao Milhão, eu, Gui Teles, faço gerenciamento, tomo todas as decisões de compra e de venda, você só copia e cola. Para você entrar para a carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição e você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não. Basicamente eu te explico é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões que constituem esse patrimônio aqui. Essa carteira que não é um batimento cardíaco de tô rico, tô pobre, mas sim uma carteira Rumo ao Milhão, como o seu próprio nome ele diz. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui. Tudo que você precisa fazer é ver a estratégia, copiar e colar. Simples assim, sem que você tenha experiência, sem que você saiba analisar o mercado, sem que você tenha estratégias e sem que você tenha acesso a informações privilegiadas. Simplesmente copiando e colando as minhas decisões. Bom, aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira Rumo ao Milhão e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar as nossas dúvidas. As métricas nos indicam que nós estamos no início de um bear market profundo e as próprias métricas nos mostram que a queda ela pode ser muito maior do que o que nós temos nesse momento. Esteja preparado estrategicamente e tenha um planejamento para você entrar dentro da fase de capitulação. Saiba surfar as movimentações de alta até a gente chegar dentro dessas fases de capitulação. Não saia do mercado porque você vai perder a sua maior oportunidade, que está na fase de capitulação. Se você quiser estar junto comigo, você sabe como copiar e colar as minhas decisões. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!